Existem dores que ninguém vê, mas que marcam profundamente. Elas não deixam hematomas, não causam sangramento, mas despedaçam a alma em silêncio. Quando alguém nos fere, com palavras duras, atitudes frias ou com o simples abandono, o chão some sob os pés. Fica a sensação de que algo dentro da gente quebrou e não há cola visível para juntar os pedaços. O mais cruel é que muitas dessas dores vêm justamente de pessoas em quem confiávamos. Aquelas que, por estarem próximas, têm o poder de ferir mais fundo. É comum que, diante disso, a primeira reação seja procurar respostas. A mente grita por sentido. Por que isso aconteceu? O que fiz de errado? Será que não fui suficiente? Mas há uma verdade que precisa ser dita, por mais amarga que seja. Quem te machucou raramente será quem vai te curar. A maioria das pessoas que causam uma ferida não tem nem maturidade para enxergar o tamanho do estrago. E é por isso que esperar algo delas é se ferir duas vezes. A primeira pela dor, a segunda pela frustração de não encontrar a cura onde ela não existe. Este caminho que estamos trilhando aqui não é sobre fingir que nada aconteceu, nem sobre se tornar uma pessoa fria ou indiferente. É sobre algo muito mais profundo: sabedoria. É sobre ter inteligência emocional para tratar quem te feriu com postura e firmeza, e não com impulsividade ou reatividade. Não estamos falando em vingança, mas em evolução. Em seguir em frente com dignidade, sem permitir que a dor de ontem defina os passos de amanhã. Porque quem aprende a reagir com elegância, cresce em silêncio e ensina com atitude. É natural querer o fechamento ideal, ouvir um pedido de desculpas, receber uma explicação lógica. Mas isso, infelizmente, raramente acontece. E mesmo quando acontece, nem sempre cura. Às vezes, o que você ouve é mais uma desculpa vazia, uma inversão de culpa, um gesto que só reacende a dor. Por isso, o verdadeiro poder está em não implorar por isso. Está em escolher se reconstruir sem precisar da validação de quem te destruiu. O silêncio, nessa jornada, é uma força. Ele mostra que você não está mais disponível para dinâmicas que te diminuem. Se você está ouvindo isso agora e se identificou com cada palavra, talvez seja porque chegou a hora de virar a página. Não com pressa, mas com consciência. E essa virada começa por atitudes simples. Parar de mandar mensagens tentando explicar o que você sentiu. Parar de buscar respostas onde só existe silêncio. Você não é chato, exagerado ou sensível demais. Você apenas está sentindo, e isso é humano. Mas a sua cura não virá do outro, virá de si. E ela começa no momento em que você escolhe não se rebaixar. Então, quando pensar em como tratar quem te feriu, lembre-se: o respeito começa por você. Respeitar sua dor, seu tempo e suas escolhas. Respeitar sua paz ao ponto de não mais negociar com o que te desequilibra, isso é força. Isso é maturidade. E é disso que se trata este vídeo. Mostrar que é possível se posicionar sem se explicar. Seguir em frente sem se vingar. E recuperar a sua vida sem pedir licença a quem te causou dor. Número 1. Não implore por explicações. A primeira reação após ser ferido costuma ser a busca por entendimento. Você quer saber por quê. Quer ouvir algo que feche o ciclo com lógica, que justifique a dor. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. E quando acontece, raramente é satisfatório. O silêncio do outro, a ausência de arrependimento ou a fuga da responsabilidade revelam que não há nada a ser buscado ali. Insistir em respostas é, muitas vezes, uma forma de manter viva uma dor que já poderia estar começando a cicatrizar. Implorar por explicações é como cutucar uma ferida na esperança de que quem causou o machucado venha curar. Mas quem te machucou não vai te curar. Pessoas que ferem costumam se esquivar, ignoram, fingem que nada aconteceu, e quando você, tomado pela dor, começa a insistir em conversar, enviar mensagens, cobrar posicionamentos, você inverte os papéis. O ofendido passa a ser visto como inconveniente, e essa inversão dói ainda mais. A dor que era responsabilidade do outro começa a parecer culpa sua, quando não é.
É nesse ponto que o silêncio se torna uma armadura. Não é frieza, é autocontrole. É a decisão de não oferecer mais sua vulnerabilidade a quem já demonstrou desprezo por ela. Quando você escolhe o silêncio, está dizendo ao mundo e a si mesmo que não precisa de ninguém para validar o que sentiu. Você honra a sua própria dor com dignidade. Caminha sem o fechamento ideal, porque ele talvez nunca venha. E está tudo bem. Sua história não depende do reconhecimento de quem falhou com você. A resposta que você tanto quer pode vir carregada de mentiras ou de culpa invertida. Pode vir tarde demais, e pode até nunca vir. Mas isso não significa que você precisa continuar preso à espera. A sua paz não pode estar condicionada à consciência alheia. Sua cura não pode depender do remorso de quem seguiu em frente, sem olhar para trás. Quando você se posiciona com firmeza e se afasta, está mostrando que já entendeu o mais importante. Você não precisa mais daquela explicação. Resistir à tentação de buscar esclarecimentos de quem não se importa é uma forma de respeito próprio. É como colocar uma cerca invisível entre o que você sentiu e o que o outro foi incapaz de reconhecer. E essa cerca não é feita de mágoa, mas de discernimento. Quando você se recusa a continuar dando voz a quem escolheu o silêncio, está assumindo o controle da sua narrativa. Está saindo do papel de vítima e se colocando no lugar de alguém que se escolheu. No final das contas, o silêncio e a ausência falam mais do que qualquer discurso inflamado. Eles mostram que você deixou de esperar algo de fora para começar a se fortalecer por dentro. Mostram que, mesmo sem o pedido de desculpas, você está reconstruindo sua dignidade. E essa reconstrução é silenciosa, mas firme. E a cada passo que você dá sem implorar, você afirma para si mesmo: eu escolhi a paz, e isso é mais poderoso do que qualquer justificativa. Número 2. Evite confrontos desnecessários. Quando alguém nos fere, o impulso imediato costuma ser o confronto. Queremos explicações, queremos nos defender, queremos dizer tudo o que ficou entalado. É a chama da indignação querendo se transformar em palavras. É o coração em chamas querendo fazer justiça com a própria dor. Mas nem toda discussão traz clareza. Na verdade, algumas só inflamam ainda mais o que já está machucado. E o que parecia ser uma forma de resolver virá apenas mais um episódio de desgaste emocional. Evitar o confronto não é covardia, é sabedoria. É a capacidade de perceber que nem todo embate merece a sua energia. Que há situações em que a melhor forma de se proteger é não entrar no jogo, porque alguns confrontos são convites disfarçados para repetir o ciclo da dor. Quando você sente vontade de exigir algo, de acertar as contas, é preciso parar e se perguntar: isso vai me curar ou só vai reabrir o que já está tentando cicatrizar? Se a resposta for dor, então o silêncio é o melhor remédio. Algumas feridas se curam melhor com distância do que com explicação. E há momentos em que não reagir é sim uma reação poderosa. Quando você decide não entrar em discussões vazias, está se poupando. Está protegendo o pouco de paz que ainda resta. Não se trata de fugir da realidade, mas de entender que dignidade não se negocia em bate-boca, que maturidade é recuar não por fraqueza, mas por escolha consciente. Porque continuar uma guerra que você já entendeu que não tem vencedor é desperdiçar sua energia vital. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa implorar para ser compreendido. Quando você aprende a se retirar em silêncio, está deixando claro que não vai mais tentar convencer ninguém do seu valor. Porque seu valor não está em debate. Ele é seu. Está no seu modo de caminhar, de se comportar, de se preservar. E às vezes a ausência é mais impactante do que qualquer argumento. Quem esperava um escândalo vai se deparar com a elegância da sua retirada. A verdadeira força está na renúncia ao que fere. Está na capacidade de deixar para lá o que não pode ser curado com palavras. Está no entendimento de que algumas batalhas não devem ser travadas porque o campo está contaminado. Porque a outra parte não busca solução, mas provocação. E quando você responde com serenidade, quebra o ciclo,
Mostra que você não vai mais se deixar levar pelas emoções dos outros, que a sua paz vale mais do que qualquer razão. Então, da próxima vez que sentir vontade de discutir, respirar fundo é um ato de poder. Olhar para dentro e decidir que não vai revidar é um sinal de maturidade. O seu silêncio pode ser desconfortável para quem te feriu, mas é libertador para você, porque ele não exige palco nem plateia. Ele exige apenas coragem. A coragem de não se explicar mais. A coragem de virar a página mesmo sem ponto final. E é nesse gesto silencioso que mora a verdadeira superação. Número 3. Coloque limites, claros e silenciosos. Nem sempre quem te feriu entende que passou dos limites. Algumas pessoas só respeitam quando perdem o acesso. Por isso, é essencial que você estabeleça barreiras. Não com gritos, não com explicações intermináveis, mas com atitudes. Os limites mais poderosos são aqueles que não precisam ser anunciados. Eles se revelam no que você deixa de tolerar, no que você deixa de responder, no que você não se dispõe mais a viver. Colocar limites não é fechar portas por raiva. É erguer pontes de proteção com serenidade. É entender que, depois de ser ferido, você não deve mais explicações para ninguém. Você deve lealdade a si mesmo. Você deve respeito à própria história. E isso começa com decisões simples. Parar de aceitar migalhas emocionais. Parar de atender ligações que te desequilibram. Parar de se colocar disponível para quem só aparece quando convém. Limite é não voltar ao campo de batalha depois de se curar. Silêncio é um limite. Ele diz muito, mesmo quando não há palavras. Quando você recusa convites velados para reviver o que te feriu, você está colocando um limite. Quando você responde com calma, mas não se prolonga, você está dizendo que não deseja mais o mesmo ciclo. Quando você reorganiza sua atenção e sua presença, está mostrando que há novas prioridades. E mesmo que a outra pessoa nunca diga em voz alta, ela sente, ela percebe. Porque a mudança de postura fala mais alto do que qualquer discurso. Limites silenciosos não são arrogância, são amor próprio. Eles sinalizam que você parou de tentar convencer alguém do seu valor. Agora, você simplesmente vive como alguém que reconhece o próprio valor. Você deixa de mendigar consideração e passa a caminhar com dignidade. E isso muda tudo, porque quem se valoriza passa a selecionar com mais cuidado os vínculos, as conversas, os afetos. Passa a dizer não sem culpa e a dizer sim só, quando faz sentido de verdade. A ausência, quando firmada com consciência, pode ser mais forte do que qualquer presença forçada. Quando a pessoa que te feriu percebe que não tem mais acesso ao seu mundo interior, aquele onde existia entrega, cuidado, presença, isso a impacta de um jeito que nenhuma discussão causaria, porque é nesse espaço de ausência que ela entende que perdeu algo valioso, a sua presença verdadeira. E essa presença, uma vez retirada com firmeza, dificilmente é devolvida. Então, coloque limites com elegância. Faça isso sem necessidade de confrontos. Deixe que suas atitudes falem por você. Quem estiver disposto a te respeitar vai perceber. E quem não estiver, bem, essa pessoa vai entender, cedo ou tarde, que perdeu o direito de acesso ao que você tem de mais valioso, a paz que conquistou ao se escolher. E esse é um limite que ninguém pode atravessar sem a sua permissão. Número 4. Mostre com atitudes que você seguiu em frente. Um dos maiores equívocos que cometemos após sermos feridos é tentar provar para o outro que superamos. Tentamos mostrar que estamos bem, que não doeu tanto, que já passou. Mas existe uma resposta muito mais forte e verdadeira do que qualquer encenação, o seu próprio florescer. Seguir em frente não é sobre exibição, é sobre transformação real. É sobre levantar da cama mesmo quando tudo parece cinza. É sobre fazer escolhas que te reconectam com a vida. Seguir em frente é criar uma nova rotina, mesmo com o peso da saudade. É cuidar do corpo quando a vontade é se entregar. É alimentar a mente com pensamentos que curam em vez de repetir memórias que machucam. Essa reconstrução não precisa ser compartilhada em redes sociais, nem anunciada para o mundo. Ela acontece de dentro para fora, em silêncio.
em pequenas atitudes diárias que mostram que você escolheu não viver mais preso ao que passou. Grande virada não acontece quando você posta uma foto sorrindo. Acontece quando, mesmo em silêncio, você passa a viver com mais leveza. Quando sua energia muda. Quando as pessoas ao seu redor percebem, sem que você diga uma palavra, que algo se transformou em você. Quem te feriu talvez espere te ver preso à dor, amargurado, com raiva. Mas ao perceber que você está vivendo bem, em paz, seguindo com maturidade, essa imagem se desfaz. Porque ninguém espera que você transforme dor em força, e quando isso acontece, é impossível não notar. A sua evolução é a mensagem mais clara de que você não precisa de reparação para se curar. Ela mostra que, apesar da dor, você escolheu viver. E viver bem. Não como um desafio ao outro, mas como uma afirmação de quem você é. O seu crescimento incomoda, sim, mas não por arrogância. E sim porque ele desmonta a ideia de que você estaria dependente do reconhecimento de quem te feriu. Mostrar que seguiu em frente é um ato de amor próprio silencioso, mas retumbante, quando você para de esperar validação externa e começa a investir em si. A mudança é inevitável. Seus interesses mudam, suas relações mudam, a forma como você ocupa o mundo muda, e tudo isso, pouco a pouco, mostra para você e para os outros que sua história não foi definida pela dor, mas pela sua resposta a ela. Isso é resiliência. Isso é presença. Isso é a prova viva de que o que importa não é o que fizeram com você, mas o que você fez com o que te aconteceu. Por isso, não se preocupe em provar que está bem. Viva. Viva de forma tão intensa, tão consciente, que não sobre espaço para dúvidas, não para os outros, mas para você mesmo. Porque no fim, a maior libertação é olhar para trás com gratidão pelo que você aprendeu e olhar para frente com entusiasmo pelo que ainda pode construir. Essa é a resposta mais elegante que alguém pode dar à dor. Uma vida bem vivida. Número 5. Não deseje vingança. Deseje evolução. Quando alguém te machuca profundamente, é natural que a raiva surja como uma sombra silenciosa. Ela sussurra que a única forma de equilíbrio é devolver a dor. Que um dia, essa pessoa vai sentir o mesmo, que vai se arrepender, que vai te procurar e perceber o que perdeu. Mas pare e reflita. O que a vingança realmente entrega? Alívio? Paz? Ou apenas mais peso emocional e um vínculo mantido com aquilo que você deveria estar superando? A vingança mantém você acorrentado ao ofensor. Enquanto você planeja devolver a dor, você revive tudo aquilo que já deveria estar curando. A cena se repete na mente, os diálogos se reciclam, as mágoas ganham força. E assim, o outro continua, ocupando um espaço dentro de você que já não deveria mais existir. A sua história, nesse ponto, para de ser sua e passa a ser uma extensão da dor que te causaram. E é por isso que vingar-se é permanecer preso. É ceder o controle da sua narrativa a quem menos merece. Evoluir, por outro lado, é libertador. A evolução é silenciosa, mas poderosa. Quando você escolhe crescer em vez de se vingar, algo muda. Você retoma o controle. Você deixa de esperar desculpas, explicações, arrependimentos. Você começa a depender apenas de si, da sua força, da sua clareza. E nesse ponto, tudo começa a se reorganizar. Você percebe que não precisa mais de reparações externas, porque sua paz já não está condicionada à consciência alheia. Nada é mais incômodo para quem te feriu do que ver você bem, em paz, distante e indiferente. Essa imagem desarma, porque ela mostra que apesar da dor você floresceu, que aquilo que te atravessou não te definiu, e mais do que isso, mostra que você se tornou alguém que jamais será ferido da mesma forma. Isso é evolução. E é exatamente essa transformação silenciosa que serve de espelho. O mais incômodo e o mais verdadeiro que você pode oferecer. A vida tem sua forma sutil de ajustar as coisas. O tempo é mestre em devolver o que foi plantado. Mas você não precisa se ocupar disso. Sua missão é apenas não permitir que a dor alheia te transforme em algo que você não é. Que a frieza do outro não endureça a sua essência.
que a raiva dos outros não apague o seu calor interior. Crescer é a melhor vingança e a única que realmente traz paz. Vingança é ruído. Evolução é silêncio com consequência. Quando você se escolhe, quando você investe em se tornar alguém mais inteiro, mais lúcido, mais maduro, você está se afastando de tudo aquilo que quer te prender ao passado. E nesse caminho você não precisa provar nada. Basta viver com propósito, com verdade e com tranquilidade, porque é nesse estado que você se torna intocável. E é aí que a verdadeira justiça acontece. Número 6. Trate com respeito, mas sem abertura emocional. Quando alguém nos machuca, surge uma dúvida: como agir diante dessa pessoa? Ignorar? Atacar? Fingir que nada aconteceu? Nenhum desses caminhos é sábio. Existe uma alternativa muito mais poderosa, ensinada pelo estoicismo. Manter o respeito, mas selar com firmeza o território emocional. Isso significa não se rebaixar ao nível da provocação, mas também não reabrir o coração para quem demonstrou não saber cuidar dele. Respeitar não é forçar sorrisos. Não é manter conversas educadas, cheias de palavras vazias. É simplesmente não reagir com a mesma agressividade que você recebeu. É não cair no jogo da provocação. É olhar para a pessoa com a consciência de que ela faz parte do passado, não mais do seu espaço interno. Tratar com respeito é dizer, sem palavras, eu não sou como você. E isso tem um impacto profundo, porque desmonta as expectativas de quem te feriu. Quem fere espera que você se rebaixe, que você reaja com raiva ou se derreta em carência. Mas quando você age com firmeza e tranquilidade, sem frieza e sem afeto forçado, você quebra um padrão. Você mostra que aprendeu com a dor, que agora tem uma nova postura. Uma postura que respeita o outro, mas principalmente respeita a si. E isso é poderoso, porque é nessa maturidade que a sua presença deixa de ser acessível e passa a ser seletiva. Mas cuidado, manter respeito não é abrir a guarda emocional. Ser educado não é ser acessível. Você pode cumprimentar sem se aproximar. Pode responder sem se aprofundar. Pode ser cordial sem deixar brechas para que a mesma ferida se repita. Se a pessoa não soube valorizar o que você era antes, não faz sentido oferecer agora uma nova chance de estragar o que restou de você. O respeito deve ser a superfície visível de uma força interior que não se explica. Se impõe pela postura. Manter a porta trancada não é rancor, é proteção. É a consciência de que a dor ensinou, de que o coração tem valor e precisa ser bem cuidado. O silêncio emocional, aquele que não é hostil, mas também não é conivente, é uma das formas mais elegantes de mostrar que você se escolheu. Você não precisa se justificar por isso. Quem respeita o próprio limite, inspira respeito. E quem perdeu o direito de acesso a você, precisa aprender a lidar com essa ausência. Portanto, sim, trate com respeito, mas que esse respeito seja apenas a embalagem de uma nova estrutura emocional. Uma estrutura que não se dobra por saudade, não se quebra por pressões e não se abre mais por carência. Uma estrutura construída, com lucidez, firmeza e amor próprio. Porque o que te faz forte não é o que você sente, é o que você escolhe não oferecer mais a quem não soube te valorizar. Número 7. Valorize o seu silêncio mais do que 1000 discursos. Quando você escolhe o silêncio em vez de implorar por atenção, está fazendo algo que poucos conseguem, preservando sua dignidade. O impulso de querer explicar, justificar, mostrar que está certo é forte, principalmente quando fomos injustiçados. Mas existe uma força maior do que a explicação, a força do silêncio que não exige validação. O silêncio é incômodo para quem não sabe lidar com a própria consciência. E justamente por isso, ele se torna tão poderoso. Ao invés de gastar energia tentando ser entendido por quem já escolheu não escutar, você recolhe essa energia para si. O silêncio, então, deixa de ser ausência e passa a ser proteção. Ele se transforma num escudo contra o desgaste. E mais que isso, num farol que ilumina seu próprio caminho interno. Quando você para de falar para os outros e começa a escutar a si mesmo,
algo se transforma. Você sai do papel de vítima e assume o de protagonista. Você deixa de reagir e começa a escolher. E essa virada muda tudo. Muitas vezes, o desejo de falar é apenas o eco da carência. Queremos respostas, queremos presença, queremos que o outro entenda a dor que causou. Mas quem quis ferir, dificilmente está disposto a acolher. Então, insistir nisso é abrir um canal de desgaste. O silêncio corta esse canal. Ele impede que você continue tentando dialogar com quem já demonstrou desprezo. Ele fecha a porta que você insistia em manter entreaberta. E ao fazer isso, começa a soprar ventos novos dentro de você. Esse silêncio não é passivo. Ele é ativo. Ele é uma escolha consciente, não uma fuga. Ele diz, eu escolho não me desgastar mais. E ele também cria espaço para a sua cura. Quando o barulho cessa, a ferida começa a se fechar. Quando o ruído externo diminui, você ouve seu coração com mais clareza. E aí, as respostas que antes buscava no outro começam a vir de dentro. A paz então deixa de ser uma meta externa e passa a ser uma decisão íntima, renovada dia após dia. O silêncio também tem outro efeito. Ele revela quem realmente estava com você e quem só se alimentava do seu barulho. Quem se importa de verdade sente sua ausência. Quem só se alimentava da sua fragilidade some. E isso é libertador, porque você começa a perceber quem era presença e quem era ruído, quem somava e quem sugava. E essa triagem emocional, por mais dolorosa que seja, é necessária, porque ela abre espaço para vínculos mais verdadeiros, mais leves, mais saudáveis. Portanto, valorize o silêncio. Ele não é vazio, ele é preenchido de significado. Ele é a resposta mais elegante à falta de consideração. Ele é o limite mais claro diante da ausência de respeito. E ele é, acima de tudo, a sua declaração de independência emocional. Quando você escolhe o silêncio, você escolhe a si mesmo. E essa escolha, por mais discreta que pareça, transforma tudo ao seu redor, porque ela muda a frequência com que você se relaciona com a vida. Número 8. Cuide de si como prioridade absoluta. Quando somos feridos, é comum voltarmos toda a nossa atenção para fora. Ficamos analisando o que aconteceu, buscando entender as atitudes do outro, tentando descobrir onde erramos, o que poderíamos ter feito diferente. Sem perceber, entregamos nosso foco e nossa energia para quem causou a dor. E deixamos de olhar para a única pessoa que realmente importa nesse momento: nós mesmos. A cura começa quando você decide interromper esse movimento e recolher sua atenção de volta para dentro. Ninguém vai sentir a sua dor por você. Ninguém vai atravessar suas noites em claro. Ninguém vai segurar sua mão nas memórias que machucam. Só você pode fazer isso. Por isso, cuidar de si deixa de ser uma escolha opcional. Passa a ser uma urgência, uma forma de sobrevivência emocional. É quando você entende que ninguém virá te salvar que você desperta a força que estava adormecida. Essa força começa pequena, num banho demorado, numa refeição saudável, numa noite de sono respeitada. Mas ela cresce, e com o tempo, vira alicerce. Cuidar de si é mais do que autocuidado superficial. É um mergulho profundo. É olhar para dentro e reconhecer suas feridas sem julgamento. É parar de se culpar pelo que o outro fez. É acolher sua dor como quem acolhe uma criança ferida, com compaixão, com paciência, com firmeza. E a partir desse cuidado interno, você começa a se reconstruir. Não com pressa, mas com propósito. Cada pequeno gesto de cuidado é um tijolo a mais na nova estrutura que você está erguendo. Mais forte, mais lúcida, mais consciente, esse processo exige silêncio, exige espaço, às vezes exige afastamento, porque não dá para se curar enquanto ainda se está exposto à mesma fonte da dor. Por isso, se permita se recolher. Cuidar de si também é dizer não com mais frequência. É selecionar melhor as companhias. É simplificar a rotina. É abrir espaço para hábitos que nutrem e não para distrações que apenas anestesiam. É criar rituais de conexão com você mesmo, uma caminhada sem pressa,
uma leitura que... Leite calma. Um café em silêncio olhando pela janela. À medida que você se trata com mais carinho, algo mágico acontece. Você começa a perceber que não precisa mais que o outro volte, explique ou reconheça nada, porque a sua nova relação com você mesmo começa a preencher aquilo que antes era um buraco. E quanto mais você se fortalece por dentro, menos você se abala por fora. A dor não desaparece de um dia para o outro, mas ela perde o poder de te dominar. E você, aos poucos, volta a ser protagonista da sua própria vida. Cuidar de si é, talvez, o gesto mais radical e amoroso que você pode oferecer a si mesmo após ter sido ferido. Não para provar nada a ninguém, não para mostrar força onde ainda há fragilidade, mas para se reconstruir com verdade, com respeito, com calma, porque você merece, porque você é importante e porque ninguém mais vai fazer isso por você. A dor te mostrou onde doía. Agora o autocuidado vai te mostrar onde florescer. Número 9. Não aceite menos do que você merece. Depois de ser ferido, é comum que a autoestima sofra. A dor cria rachaduras invisíveis na percepção que você tem de si mesmo. Você começa a duvidar do próprio valor, a pensar que talvez tenha sido de mais ou de menos, que talvez tenha feito algo para merecer. E nesse estado de fragilidade, você se torna vulnerável a aceitar migalhas. Migalhas de atenção, de carinho, de respeito. Mas aceitar menos do que você merece não é humildade, é autossabotagem disfarçada de compreensão. O medo de ficar só, de não ser mais amado, de não se sentir importante, pode fazer com que você se conforme com relações rasas, com pessoas que oferecem muito pouco. Mas esse pouco nunca será suficiente para preencher a ausência de dignidade. Quem aceita pouco vive pouco, sente pouco e muitas vezes sofre muito. Porque nada dói mais do que perceber tarde demais que você estava se contentando com o mínimo, quando poderia e deveria estar vivendo o máximo daquilo que deseja. Não aceite o raso. Você tem direito a respeito básico, reciprocidade honesta, presença verdadeira, relações que te sustentem e não que te consumam. O tempo é o seu bem mais precioso, e desperdiçá-lo em vínculos que te diminuem é um erro grave. Você não está aqui para mendigar carinho, atenção, afeto. Está aqui para viver com inteireza, para se doar a quem reconhece o valor da sua presença, para se cercar de pessoas que te elevam e não que te desgastam. Você ensina os outros como deve ser tratado através do que tolera. Se você aceita desculpas vazias, será tratado com desleixo. Se aceita a ausência constante, será deixado de lado. Se aceita ser apenas uma opção, nunca será prioridade. E não se engane. Quem não sabe o seu valor vai se aproveitar da sua dúvida. Por isso, o primeiro passo é se olhar com honestidade e decidir que daqui para frente você não se contenta com menos do que merece. Às vezes, isso significa fechar a porta com firmeza, mesmo sentindo falta, mesmo com o coração apertado, porque a falta passa, mas a repetição da dor não pode continuar. Às vezes, é preciso tomar decisões difíceis por amor próprio, dizer não ao que te machuca, ao que te arrasta para trás, ao que te paralisa. Isso não é orgulho, isso é cura. É o início de um novo ciclo em que você se posiciona, não por raiva, mas por sabedoria. E quando você faz isso, quando você escolhe a si mesmo, mesmo que doa, o universo, entende? Ele começa a tirar da sua vida o que nunca deveria ter ocupado espaço e começa a abrir caminho para o que realmente faz sentido. Porque quando você se trata como prioridade, tudo ao seu redor se reorganiza e a vida responde ao seu novo padrão com novas possibilidades. Possibilidades que começam no instante em que você decide que não vai mais aceitar ser menos do que é. Número 10. Transforme a dor em poder e propósito. Nenhuma dor atravessa a gente por acaso. Pode até parecer injusta, pode até parecer cruel, mas ela sempre carrega dentro de si uma possibilidade, a de transformação. O sofrimento, por mais intenso que seja, é também um terreno fértil. Um espaço onde a força brota,
mesmo que lentamente. Você não precisa romantizar o que viveu, mas pode e deve escolher não desperdiçar essa experiência. Porque se for para doer, que sirva para alguma coisa. Que sirva para te tornar mais forte, mais lúcido, mais consciente. Transformar a dor em poder não é negar o que sentiu. É reconhecer que a dor existiu, sim, que foi profunda, que rasgou, mas também perceber que ela não tem o direito de te definir. É entender que a queda pode ter sido o empurrão que faltava para você despertar para algo que já estava aí dentro, adormecido. Uma força, uma coragem, uma capacidade de reconstrução que só se revela quando tudo parece ruir. E é nesse ponto que você para de ser vítima da história e passa a ser autor de um novo capítulo. Esse novo capítulo exige presença, exige verdade, exige que você pegue os cacos e monte algo novo, mais firme, mais autêntico, mais seu. E esse processo é poderoso porque ele te reconecta com sua essência. Ele te ajuda a ver com clareza aquilo que antes era nebuloso. As lições aparecem, as prioridades mudam, a sensibilidade aumenta, e sem perceber você começa a se tornar uma versão mais apurada de si mesmo. Uma versão que não ignora a dor, mas que escolhe não viver mais a partir dela. Transformar. Dor em propósito é dar sentido ao que parecia sem sentido. É olhar para trás e perceber que, por mais devastador que tenha sido, aquilo também foi uma oportunidade, uma chance de se reinventar, de se reposicionar, de redirecionar sua vida. É pegar as feridas e fazer delas um lugar de força, não de vergonha. É deixar que cada lágrima caída seja um lembrete de que você sobreviveu, de que você tem uma história, e que essa história pode ajudar outros, pode te ajudar a viver com mais profundidade. Quando você escolhe esse caminho, o da transformação, tudo ao seu redor muda. Suas escolhas se tornam mais conscientes, sua presença se torna mais firme, e a dor, que antes era um peso, vira combustível, um impulso, uma energia que agora está a seu favor, e não mais contra. Você pode não ter escolhido a dor, mas pode escolher o que fazer com ela. Pode usá-la como ponte e não como prisão, como impulso e não como âncora. E essa escolha talvez seja uma das mais importantes da sua vida, porque a partir do momento em que você decide transformar sua dor, ela deixa de ser um fardo e passa a ser uma força. Ela deixa de te limitar e passa a te expandir. E então, quando olhar para trás, você não verá apenas o que te feriu. Você verá tudo o que cresceu por ter sobrevivido. Você verá o quanto floresceu, mesmo nas piores estações. E isso é propósito. Isso é poder. Isso é libertação. A dor nos fere, mas também nos molda. E quando você entende isso, começa a ver tudo sob uma nova perspectiva. A pessoa que te machucou pode ter deixado marcas, mas ela não tem mais poder sobre o que você vai fazer com essas marcas. Elas podem ser lembranças tristes ou podem se transformar em símbolos de superação. E esse poder de escolha está sempre nas suas mãos. Você não é o que te aconteceu. Você é o que decide fazer com o que te aconteceu. Essa consciência muda tudo. Quando você começa a caminhar com mais firmeza, percebe que o que antes era peso, agora se tornou aprendizado. Suas decisões passam a ser guiadas não pelo medo ou pela dor, mas pela sabedoria que você ganhou. As pessoas percebem, a energia muda, você se torna mais seletivo, mais inteiro, e sem precisar dizer nada, mostra a todos, inclusive a quem te feriu, que você não ficou parado no mesmo lugar, que você evoluiu, que a dor não te congelou, te moveu, e é aí que o silêncio se torna mais forte do que qualquer palavra, porque ele carrega a solidez de quem se reconstruiu por dentro, a leveza de quem não precisa mais provar nada, a liberdade de quem não está preso ao passado, e isso incomoda quem esperava que você fosse implorar, que você fosse se arrastar, que você ainda estivesse no chão. Mas você se levantou, talvez devagar, talvez em pedaços, mas inteiro o suficiente para seguir com dignidade. A transformação real acontece quando você não precisa mais citar nomes, nem contar histórias, nem justificar ausências. Você apenas vive,
e a forma como você vive se torna a sua resposta. A tranquilidade com que você caminha, a paz no seu olhar, a firmeza nas suas escolhas, tudo isso comunica. Comunica que você aprendeu, que você cresceu, que você seguiu em frente sem precisar de aplausos. E esse tipo de superação é silenciosa, mas inesquecível. É importante lembrar, não se trata de apagar a dor, nem de fingir que nada aconteceu. Se trata de usar o que aconteceu como combustível, como impulso para construir algo melhor, como base para uma nova fase. Quando você internaliza isso, tudo ao redor começa a se alinhar. Pessoas novas surgem, oportunidades diferentes aparecem. A sua energia, mais limpa e mais focada, passa a atrair o que está em sintonia com essa nova versão sua. E você percebe que a dor foi só uma parte, não o destino final. No fundo, a sua maior vitória não é ter vencido o outro, é ter vencido a si mesmo, ter vencido a tentação de permanecer ferido, ter escolhido a cura quando seria mais fácil alimentar o ressentimento, ter optado por crescer quando o mais comum seria regredir. Essa é a verdadeira revolução, sair da dor com mais clareza, com mais força, com mais amor por si mesmo. E quando você entende isso, nada nem ninguém mais tem poder de te quebrar da mesma forma outra vez. Talvez o maior símbolo de superação seja a paz. Não a paz forçada, ensaiada, postada em redes sociais, mas aquela paz que você sente quando deita a cabeça no travesseiro, quando olha para trás e percebe que, apesar de tudo, você se escolheu, que decidiu não mais se curvar diante do que te feriu. Essa paz não é barulhenta, ela é silenciosa, mas constante, e começa a aparecer nos detalhes, no seu jeito de responder, de priorizar, de silenciar, quando antes você explodia. É a prova viva de que você não é mais quem era quando tudo aconteceu. Viver em paz é uma escolha que exige coragem, exige que você pare de dramatizar, de reviver, de cobrar. Exige que você largue as fantasias de um final perfeito e abrace a imperfeição do que é real. A vida não entrega justiça em bandeja. Às vezes ela só segue, e cabe a você decidir se vai seguir junto ou ficar parado no mesmo ponto, esperando algo que talvez nunca venha. A decisão de seguir com leveza é sua, e essa decisão te liberta e, ironicamente, essa leveza assusta quem te feriu. Porque o agressor geralmente espera uma reação, espera grito, espera revolta, espera o jogo da provocação. Mas quando você não reage, não se justifica, não tenta mais provar nada, você quebra o ciclo. E esse rompimento não precisa de discurso. Ele precisa apenas de atitude. Sua ausência, sua firmeza, sua serenidade são mais eloquentes do que qualquer explosão. São a prova de que você está num novo patamar emocional. Chegar a esse nível exige prática. Exige que você se observe, se respeite, se trate com o mesmo carinho que por tanto tempo ofereceu aos outros. Que cuide das suas emoções como se fossem valiosas, porque são. E isso começa em pequenas ações. Não responder provocações, escolher onde investir sua energia, se afastar de quem confunde proximidade com abuso emocional. Cada decisão dessa é um tijolo na construção da sua autonomia emocional. Você começa a perceber que o que era carência virou clareza, que o que antes era desespero virou presença, e que o silêncio, antes desconfortável, agora é seu aliado. Porque no silêncio você se escuta, no silêncio você se cura, e quando se cura você muda, muda o olhar, muda o tom, muda os vínculos. E o mundo responde a essa mudança. Pessoas que vibram diferente começam a se afastar. Outras mais alinhadas com sua nova frequência se aproximam. A vida começa a refletir quem você se tornou. Tudo isso sem gritar, sem implorar, sem fazer cena, apenas vivendo. E isso, no fim, é o que mais ensina. Porque quem observa a sua transformação silenciosa entende, mesmo sem palavras, que você não está mais disponível para o que te machucava. E essa consciência, por si só, é a sua maior proteção. Não há argumento mais forte do que a sua paz. Não há resposta mais firme do que a sua serenidade.
E não há justiça maior do que ver você vivendo bem, inteiro, leve, apesar de tudo. É curioso como a dor, quando bem digerida, nos leva a uma versão mais refinada de nós mesmos. O que antes era impulsividade vira pausa. O que antes era desespero vira discernimento. O que antes era carência vira critério. Você passa a agir diferente, a se posicionar com mais firmeza, a se proteger sem pedir desculpas por isso. A dor não te deixou mais frio, te deixou mais seletivo. E essa seleção muda tudo. Muda os lugares por onde você anda, os diálogos que você sustenta, os afetos que você permite. A maturidade emocional não vem com o tempo, vem com a escolha. Escolher não mais insistir onde não há reciprocidade. Escolher se afastar sem criar alarde. Escolher se calar quando antes você tentaria convencer. Essa maturidade vem quando você entende que o seu valor não diminui porque alguém falhou em reconhecê-lo e que a sua paz não deve ser sacrificada para manter vínculos que só te puxam para trás. Essa clareza, por si só, já é uma libertação. Ao longo desse processo, você começa a sentir que aquilo que parecia essencial já não é mais tão necessário. A presença de quem te feriu, por exemplo, já não dói como antes. As mensagens que antes você esperava, agora não fazem mais falta. Os encontros que antes geravam ansiedade, agora geram indiferença. E esse distanciamento emocional não é frieza, é cura. É sinal de que você se libertou emocionalmente. Que essa libertação te dá espaço para viver o presente com mais leveza. Com essa leveza, você para de se ocupar com o passado. Para de repetir histórias, de ensaiar confrontos, de reviver dores. Você olha para frente com esperança, com vontade, de construir algo novo. Seus pensamentos mudam, seu corpo relaxa, sua alma respira. E nesse novo estado, você não busca mais pessoas para te completar, porque já se sente inteiro. Você não procura mais aprovação, porque já se aprovou. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Esse tipo de transformação não precisa ser explicado a ninguém. Ela apenas acontece. E quem estiver por perto vai notar. Vai perceber que algo em você está diferente. Que há uma paz no seu olhar, uma firmeza na sua postura, uma clareza nas suas decisões. E mesmo que não digam em voz alta, as pessoas vão sentir que você não é mais acessível da mesma forma. Que agora existe um filtro, uma consciência, um respeito próprio que te protege. É assim que se fecha um ciclo. Não com gritos, não com acusações, mas com mudança. Você não precisa justificar o seu novo jeito de ser. Quem souber enxergar, vai entender. E quem não entender não faz mais parte do seu caminho. Porque o que você está construindo agora exige presença de verdade, exige reciprocidade real, exige afeto que nutre e não que suga. E essa nova fase só tem espaço para o que te faz crescer. Todo o resto ficou onde deveria ficar, no passado. É interessante perceber que quanto mais você se escolhe, menos tolerante se torna com o que te desrespeita. E isso não é amargura, é clareza. O que antes passava despercebido agora te incomoda. O que antes você relevava agora não faz mais sentido. Porque você mudou de lugar emocional. E quando isso acontece, sua sensibilidade aumenta. Você percebe mais rápido quando algo está te drenando. Você identifica com mais facilidade quem se aproxima por conveniência e começa a dizer não, sem culpa. Dizer não passa a ser um ato de autocuidado. Você não se sente mais na obrigação de agradar, de manter as aparências, de ceder para manter o vínculo. Você percebe que cada vez que diz sim para o outro sem querer, está dizendo não para si mesmo. E isso já não é mais negociável. Agora, o seu bem-estar está no centro das decisões. Não por egoísmo, mas por equilíbrio. Porque você entendeu que não pode continuar se ferindo para manter os outros confortáveis. Essa mudança é sentida. As pessoas ao redor notam, algumas respeitam e admiram, outras se incomodam e se afastam. Mas esse afastamento não é perda, é proteção. Quem não consegue lidar com a sua nova versão simplesmente não pertence mais a ela. E está tudo bem.
Sua evolução vai naturalmente selecionar quem fica, porque você não precisa mais de multidão. Precisa de verdade, de presença sincera, de vínculos onde você pode ser quem é, sem medo, sem máscaras, sem esforço. A sua energia passa a ser seu bem mais precioso, e você começa a protegê-la com zelo. Deixa de se expor para quem não sabe te ouvir. Deixa de insistir em conversas que só te esvaziam. Deixa de frequentar espaços onde não há acolhimento. E nesse movimento, você começa a criar uma bolha de proteção, não contra o mundo, mas a favor de si. Essa bolha não é isolamento, é escolha, é discernimento, é amor próprio em prática. Com o tempo, você percebe que essa nova forma de viver é mais leve. Você respira melhor, dorme com mais tranquilidade, caminha com mais propósito. E cada pequena atitude alinhada com o seu bem-estar reforça essa nova realidade. Você não precisa mais da validação dos outros para se sentir inteiro. Porque agora você se conhece, sabe o que merece, sabe o que não aceita mais. E isso dá um tipo de paz que ninguém pode tirar. A dor foi o início, mas a escolha foi sua. Você decidiu não se perder dentro dela, decidiu atravessá-la, aprender com ela, renascer depois dela. E esse renascimento silencioso, constante, firme, é o que te levou até aqui. Um lugar onde o passado não tem mais o mesmo peso, onde o presente é vivido com mais consciência e onde o futuro não é mais uma repetição do que passou, mas uma criação nova, feita a partir de quem você se tornou. Quando você começa a viver com mais consciência, percebe que não se trata apenas de evitar a dor, mas de aprender com ela. Toda ferida carrega um aviso, um limite que foi ultrapassado, uma expectativa que foi mal colocada, um padrão que precisa ser quebrado. E a sabedoria está em não desperdiçar esse aviso, em escutar o que a dor tem a dizer, não para revivê-la, mas para evitar que ela se repita, porque você não está aqui para sofrer em ciclos, mas para crescer em espiral. A partir desse entendimento, você começa a fazer perguntas mais profundas. Por que isso me afetou tanto? O que dentro de mim permitiu essa ferida? Que partes minhas estavam vulneráveis e precisam ser fortalecidas? Essas perguntas não são acusações, são convites à autoconsciência. E quando você se responde com sinceridade, descobre tesouros escondidos dentro da dor. Descobre uma nova força, uma nova sensibilidade, uma nova forma de estar no mundo. E isso é valioso demais para ser ignorado. Você deixa de repetir padrões, deixa de insistir nos mesmos erros, deixa de achar que precisa se moldar para caber nos outros. Porque agora você se conhece melhor, e quem se conhece se protege. Aprende a colocar limites antes que doam, aprende a se retirar antes que se quebre, aprende a perceber sinais que antes ignorava. E esse novo nível de consciência não te torna intocável, mas te torna mais preparado, mais lúcido, menos vulnerável às repetições do passado. Essa nova postura transforma até o modo como você lida com os afetos. Você passa a amar com mais maturidade, passa a se doar sem se perder, passa a cuidar do outro sem esquecer de si. E isso gera relações mais verdadeiras, mais sustentáveis, porque não são mais movidas pela carência, e sim pela escolha. Você não precisa mais ser amado para se sentir completo, mas se ama, e por isso atrai amores mais compatíveis com sua nova frequência. E não se trata de criar uma versão perfeita de si, mas uma versão honesta, uma versão que não tem medo de admitir fraquezas, mas que não se entrega a elas, uma versão que ainda sente, mas que aprendeu a escolher melhor onde coloca o coração, porque agora cada escolha tem mais intenção, mais critério, mais verdade, e viver assim é libertador. Você não deixa de ser sensível, apenas se torna seletivo com o que permite tocar sua sensibilidade. É nesse ponto que a dor vira sabedoria, que o sofrimento dá lugar à maturidade, e que você percebe que tudo o que viveu, por mais injusto, duro ou inesperado que tenha sido, serviu para te lapidar, para te tornar alguém mais inteiro, mais presente, mais consciente. Você não é mais o mesmo. E essa é a melhor notícia que você poderia receber. Porque se você foi capaz de se transformar assim,
Então já sabe. Nada pode te derrubar do mesmo jeito de novo. Talvez você ainda se lembre exatamente das palavras que te machucaram, do tom, do olhar, do silêncio. Essas memórias tendem a reaparecer quando menos esperamos, e sim, elas doem. Mas o que antes te fazia desmoronar agora só te faz refletir, porque com o tempo você parou de tentar entender o outro e começou a compreender a si mesmo. Você percebe que o que o outro fez diz mais sobre ele do que sobre você. E é nesse ponto que a mágoa começa a perder força e o autoentendimento começa a ganhar espaço. Essa virada não acontece de uma hora para outra. É um processo. Um dia você ainda sente vontade de mandar uma mensagem, de cobrar, de justificar. No outro, você percebe que simplesmente não vale mais a pena, que o preço emocional é alto demais, que a paz que você conquistou é mais valiosa do que qualquer resposta. E com esse discernimento, algo em você se realinha. As coisas que antes pareciam urgentes vão perdendo prioridade, e a sua saúde emocional passa a ser sua maior prioridade. Isso não significa que você se tornou indiferente. Significa apenas que você se curou o suficiente para não precisar mais de fechamento vindo de fora. O seu próprio processo te entregou o que o outro não foi capaz de dar. Você acolheu a si mesmo, entendeu a sua dor, reorganizou sua narrativa. E esse movimento interno vale mais do que qualquer desculpa externa, porque quando a cura vem de dentro, ela é sólida. Ela não se abala com recaídas alheias. Ela não depende da consciência de ninguém além da sua. E nesse ponto, você começa a se sentir leve. Leve por não precisar carregar ressentimentos. Leve por não estar preso a fantasias. Leve por não estar mais em função de alguém que nem sequer soube te valorizar. Essa leveza é sua, foi conquistada, e agora que você a conhece, passa a defendê-la com unhas e dentes. Você não se permite mais voltar para lugares onde só havia desequilíbrio. Você não se permite mais ignorar os sinais que já conhece tão bem. Com essa nova perspectiva, você passa a enxergar o passado com gratidão, não pelo que fizeram com você, mas pelo que você foi capaz de fazer com aquilo. Você transformou o caos em consciência, a ausência em autonomia, o silêncio em força. E isso não é pouco, isso é tudo, porque significa que você não está mais no mesmo lugar interno de antes. Você evoluiu, você cresceu, e essa evolução é visível, mesmo sem ser dita. Você se tornou alguém que aprendeu a filtrar com mais rigor o que entra e o que fica. Alguém que, mesmo tendo sido ferido, não permitiu que a ferida moldasse seu futuro. Alguém que aprendeu a amar sem se anular, a cuidar sem se descuidar, a estar sem se perder. Isso é maturidade emocional. E é esse tipo de maturidade que torna sua história mais forte, mais bela, mais verdadeira. Porque agora ela é escrita por você, e não mais pelo que fizeram com você. A partir do momento em que você reconhece sua própria transformação, começa a perceber um tipo de paz que vem do simples fato de não precisar mais daquilo que um dia te prendeu. Você olha para trás e entende que certos ciclos se encerraram, não por desistência, mas por maturidade. Algumas pessoas ficaram no caminho, alguns vínculos se dissolveram, algumas promessas nunca se cumpriram. E tudo isso, apesar da dor que causou, serviu para te mostrar o quanto você é capaz de recomeçar com mais consciência. A dor fez você amadurecer. Ela te obrigou a sair do automático, a rever escolhas, a se observar com mais atenção. Ela te empurrou para dentro de si, para um lugar onde nem todo mundo tem coragem de entrar. E foi nesse lugar, no mais profundo da sua alma, que você encontrou respostas. Respostas que não vieram do outro, mas de você. E por mais difícil que tenha sido, você sabe, esse mergulho interno mudou tudo. Ele te tornou alguém mais firme, mais verdadeiro, mais inteiro. Hoje, talvez você não reaja mais como antes. A mesma situação que antes te tirava do eixo agora apenas te provoca um olhar silencioso. Isso não é frieza, é evolução. É o resultado de quem já passou por tempestades e aprendeu a não se afogar com qualquer gota. Você aprendeu que o silêncio é muitas vezes mais sábio do que o confronto, que o afastamento é mais poderoso
do que a insistência, que a serenidade é a arma mais elegante diante da provocação. A sua presença mudou. E quem te conheceu no meio da dor, talvez não entenda quem você se tornou depois dela. Mas você entende. Você se reconhece, se respeita, se honra. E isso é mais importante do que qualquer validação externa. Porque agora você não vive mais para ser aceito. Vive para ser verdadeiro consigo mesmo. E essa verdade te guia em cada escolha, desde o que você tolera até onde você coloca os pés. Desde com quem você conversa até para quem você abre o coração. A sua energia está mais refinada. E isso naturalmente seleciona os ambientes, as conversas, os vínculos. Você não consegue mais fingir interesse onde não existe reciprocidade. Você não consegue mais permanecer em lugares que te diminuem. E isso é ótimo, porque esse filtro emocional é também uma prova de autocuidado, de respeito por tudo o que você já superou. Você sabe o quanto custou se reconstruir, e por isso não entrega mais seu equilíbrio a qualquer um. Talvez nem todo mundo compreenda o seu silêncio, o seu distanciamento, a sua nova postura. Mas isso não é problema seu. Quem quiser te acompanhar vai precisar aprender a respeitar o seu ritmo, o seu espaço, o seu processo. Porque você já não vive mais para agradar. Vive para se preservar. E essa mudança não precisa de explicação. Ela se manifesta nas suas escolhas. E cada escolha alinhada com sua paz é uma prova de que você, de fato, seguiu em frente. Muita gente acredita que superar alguém é esquecer, apagar, eliminar qualquer vestígio da convivência. Mas a verdade é que superar não é esquecer. É lembrar sem doer. É poder revisitar certas memórias sem que elas te desestabilizem. É olhar para o passado com um certo distanciamento emocional, reconhecendo o que houve, o que se aprendeu e o que não se repete mais. Superar é colocar o passado no lugar dele, atrás. É quando ele deixa de ocupar o presente e perde o poder de moldar seu futuro. Você não precisa apagar as lembranças. Precisa apenas deixá-las de lado quando elas já não servem mais. O que te feriu pode ter te ensinado algo que você nunca esquecerá. E está tudo bem. A dor também é professora, mas você não é obrigado a carregar essa dor para sempre. Quando você supera, não é que esqueceu o que viveu, é que se tornou alguém maior do que aquilo. É que agora, ao lembrar, você não sangra mais. E isso é libertação. O tempo ajuda, claro, mas é a sua escolha diária que determina o ritmo da sua cura. A escolha de não mandar mais aquela mensagem. A escolha de não visitar mais aquele perfil. A escolha de não responder mais certas provocações. São decisões pequenas, mas que, somadas, criam uma nova história. Uma história onde você é o autor e não mais o personagem secundário da dor que alguém te causou. E essa reescrita acontece sem estardalhaço, sem plateia, apenas com constância. Em algum momento você percebe que está mais leve, que não precisa mais fingir, que o peso saiu das costas, que você se reconectou com partes suas que estavam esquecidas, com hobbies, com amigos, com sua própria presença. Você se reencontra, e nesse reencontro percebe que ainda há muito a ser vivido, que sua vida não terminou no ponto onde te machucaram, que há novos caminhos, novos afetos, novas versões de você mesmo esperando para florescer. E quanto mais você se fortalece, menos espaço sobra para quem te enfraquecia. Você deixa de sentir falta de quem não fazia questão. Deixa de se culpar pelo que não era sua responsabilidade. Deixa de tentar resolver o que o outro nunca quis consertar. E essa desistência de salvar o que já estava perdido te devolve energia, ânimo, clareza. Você respira com mais alívio, vive com mais presença e entende que o fim de certas relações foi, na verdade, o começo de um novo ciclo, porque no fundo tudo isso te preparou para o novo, para o leve, para o verdadeiro. A dor teve o papel dela, mas agora ela não manda mais. Quem comanda agora é você, com suas escolhas, com sua nova consciência, com sua integridade emocional. E isso é tudo o que importa. Porque quando você toma posse da sua história, você para de viver à sombra de quem te feriu
e passa a viver à luz de quem você se tornou depois disso. A dor tem um fim. Ainda que ela insista por um tempo, ainda que pareça não passar, ela não é eterna. Mas o aprendizado que ela deixa pode durar para sempre, se você souber usá-lo. Você não passou por tudo isso à toa. Não enfrentou o abandono, a rejeição, a injustiça por acaso. Cada experiência te trouxe algo. Às vezes foi força, outras foi clareza. Em alguns momentos foi apenas um basta, um limite que você jamais esquecerá. E isso também é crescimento, não o mais bonito, mas o mais verdadeiro. O processo de cura não é linear. Tem dias em que você se sente ótimo, pronto, forte. E tem dias em que tudo volta, que a saudade bate, que o peito aperta. E isso é normal. Isso não significa que você está regredindo. Significa apenas que está vivo, que sente, que está passando por um processo real, humano, profundo. A dor só vai embora quando você estiver pronto para não mais depender dela. E esse ponto chega, devagar, quando você percebe que não precisa mais do sofrimento para se sentir inteiro. Esse momento vem quando você se pega sorrindo de novo. Quando sente vontade de fazer planos. Quando descobre novos interesses. Quando um novo olhar te causa curiosidade. Quando você volta a se enxergar com afeto. E tudo isso acontece sem alarde, quase sem perceber, porque a vida vai entrando pelas frestas que a dor deixou. E onde antes havia silêncio, agora há movimento. Onde havia ausência, agora há possibilidade. E a sua reconstrução começa a ganhar cor, leveza e espontaneidade. É aí que você entende. Não foi o outro que te salvou, foi você. Não foi o tempo que curou, foi sua disposição de seguir em frente. Não foi o acaso que te fortaleceu, foi a sua escolha de não parar na ferida. Tudo o que você viveu até aqui foi preparo para essa nova fase, para essa nova consciência, para essa nova forma de existir, uma existência mais alinhada com quem você é, com o que você sente, com o que você realmente deseja. Você se torna alguém mais inteiro, mais silencioso por dentro, mas mais firme por fora. Alguém que não busca mais em outros o que já encontrou em si, que não depende mais de validação externa para seguir seu caminho, que não se culpa mais por não ter sido suficiente, porque agora entende que nunca se tratou de merecimento, mas de compatibilidade. E o que não era para ser, não foi. E tudo bem. O que importa é que, mesmo assim, você floresceu. Agora, o seu caminho segue. Não como uma continuação do que doeu, mas como uma criação livre daquilo que você quer viver daqui para frente. E esse caminho é seu, feito com os passos que você escolheu dar, sem pressa, sem culpa, com presença e com gratidão por ter chegado até aqui, mais forte, mais leve, mais lúcido, porque a dor pode até ter sido parte da sua história, mas quem escreve o final é você. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você decidiu que não quer mais viver refém do que aconteceu. E essa decisão já é, por si só, um ato de coragem. Nem todos têm essa disposição de olhar para a própria dor com honestidade, de buscar novos caminhos, de se reconstruir com consciência. Você escolheu esse caminho. E por isso merece reconhecimento não dos outros, mas de si mesmo. Porque foi você quem deu os passos. Foi você quem decidiu continuar. A jornada da cura não termina de uma vez. Ela é feita de fases, de camadas, de redescobertas. E a cada nova etapa, você percebe que existe mais de você esperando para ser acolhido, reconhecido, fortalecido. Você vai aprendendo a confiar mais em si, a depender menos do outro, a respeitar seu próprio tempo. Vai aprendendo a ser seu próprio refúgio. E quanto mais se fortalece por dentro, menos os ruídos de fora têm poder sobre você. Isso é sabedoria, isso é liberdade. Agora, a escolha é sua, continuar investindo em sua evolução emocional ou cair nas armadilhas que já conhece tão bem. A boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. Existe um caminho de aprendizado, de fortalecimento interior, de clareza, que pode ser trilhado com calma, com constância. E esse caminho é alimentado por reflexões, por silêncio, por atitudes alinhadas com quem você quer ser.
não com o que os outros fizeram de você. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se te trouxe clareza ou alívio, talvez seja a hora de aprofundar esse processo, de continuar cercando sua mente com mensagens que te elevam, com conteúdos que te ancoram naquilo que você está construindo. Porque a sua paz é algo que precisa ser nutrido todos os dias, com atenção, com presença, com escolhas intencionais. E esse cuidado começa pelas vozes que você permite entrar na sua vida. Por isso eu quero te recomendar a playlist Sabedoria Estoica. Lá você vai encontrar reflexões profundas, práticas e transformadoras, todas baseadas em princípios que ajudam a manter a mente firme, o coração calmo e a postura elevada diante dos desafios. A filosofia estoica não é teoria distante. É ferramenta real para viver com mais serenidade, força e lucidez. Exatamente o que você precisa para não voltar a ser ferido pelas mesmas coisas. Clique agora na playlist Sabedoria Estoica e continue sua jornada de fortalecimento interior. A dor pode até ter sido um capítulo, mas a sabedoria que você escolhe cultivar hoje pode reescrever toda a sua história. Você merece viver com paz, com presença e com propósito. E isso começa agora.